Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de segunda-feira, estamos aqui pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, para juntos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, vamos trazer aqui uma palavra abençoada, uma palavra forte, né, de acordo à vontade de Deus, né? Vamos estar trazendo aqui uma palavra nessa manhã para bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos orar nessa manhã, nós vamos falar com Deus. Vamos orar em nome de Jesus, vamos repreender toda força maléfica, maligna, né? Vamos orar na autoridade do nome de Jesus, pedindo ao Senhor, pedindo ao céu, a Deus, que mandou nós orar, né? Jesus ordenou que nós viéssemos orar a Ele, orar ao Pai, e que nós orando com fé, orando com necessidade de Deus, que Ele venha agir e trabalhar em nossas vidas, segundo a sua vontade nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, nós te damos graça, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã apresenta a vida aqui da irmã Midivan, a sua família, meu Deus, seus maridos, as suas filhas, seus filhos, netos, todos os parentes, Deus, a sua mãe, toda a família, em nome de Jesus. Também a todos os irmãos, aqueles que vão vir na live, passar na live, aquele, meu Deus, que vão assistir mais tarde, durante o dia, aqueles que vão assistir à noite, amanhã, depois. Pai amado, nessa manhã nós estamos orando, repreendendo todo o mal, toda enfermidade maligna, toda enfermidade natural também, que vem no corpo humano, que o Senhor Jesus cura, como curou a sogra de Pedro daquela febre, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coloca por terra toda força contrária, negativa. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Pai, traz milagre na vida das pessoas. Pense que o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e que muitas pessoas venham abrir o coração, venham aceitar Jesus como Salvador, venham aceitar o Espírito Santo de Deus trabalhar em suas vidas. Senhor, nesta manhã nós oramos em nome de Jesus Cristo, que haja luz, que haja paz, que haja restauração, transformação de vidas. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar de uma forma mais que especial. Derrama da tua graça, derrama do teu poder, o teu Espírito Santo, Jesus, nessa manhã. Pai, abra as portas, janelas dos céus, neste dia de hoje, nessa segunda-feira, começando, que o Senhor venha ser conosco e nos ajuda, meu Deus, a vencer todo o mal, todas as astutas e as astutas e as ciladas do diabo. A tua palavra diz que na nossa luta não é contra as pessoas, não é contra sangue e carne. A tua palavra diz que é contra o mal, contra os espíritos maléficos, contra as obras espirituais da maldade. Nesta manhã, nós oramos, eu oro repreendendo, eu ordeno no nome de Jesus, que saia todo o mal da vida das pessoas agora, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Sem mais delongas, nesta manhã nós vamos estar na autoridade do nome de Jesus, trazendo aqui uma palavra nesta manhã, na íntegra, que o nome do Senhor venha a ser adorado, que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesta segunda-feira, nesse dia de hoje, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, queridos irmãos, aqui nós temos uma palavra do livro de Lucas, no capítulo de número 10. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 1, nós vamos estar falando aqui da missão dos 70, né? A ordem de Jesus a respeito dos 70, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lucas, capítulo 10,
versículo de número 1, para a glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, graças a Deus. Amém? Aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 1, irmãos, Jesus aqui ordenou uma missão aos 70, né? Uma missão para que eles viessem pregar o Evangelho, para que eles viessem ter uma experiência a respeito do reino de Deus, a respeito de pregar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, né? Então Jesus, ele queria que esses 70 discípulos tivessem essa experiência, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus aqui ordenou-os que eles tivessem aqui essa experiência de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, graças a Deus. Amém? O versículo de número 1 aqui nos diz nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nos diz o seguinte, a palavra de Deus, louvado seja Deus. E depois disto, designou o Senhor ainda outras 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus aqui ordenou a estes 70 discípulos, eles ordenou de 2 em 2, né? Para que eles viessem fazer essa missão aqui, em todas as regiões, em todos os lugares que Jesus ia passar, que Jesus ia entrar, que Jesus ia naquele tempo, naquele momento, naquela região, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus manda estes homens à frente, nas cidades, nas províncias, nos povoados, para que ali, quando Jesus chegasse, ele ouvisse da parte dos obreiros, dos discípulos, de que eles tinham passado ali para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 2 de Lucas 10. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, nós vemos aqui que nós sempre pedimos força, pedimos a Deus, oramos, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus venha converter pessoas, mulheres de coragem, que Deus venha converter homens de coragem, para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Aqui o próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus aqui manifestou a respeito quando ele envia esses 70 discípulos apóstolos para pregar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o próprio Jesus ele diz, olha, grande é a seara, grande é o campo, grande é o mundo, grandes são os lugares, em número, para se pregar o Evangelho. Agora os obreiros são poucos. Agora são poucos os trabalhadores da seara, os obreiros, né? Aqueles que querem se dispor para pregar a palavra de Deus são poucos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para quê? Para seus discípulos. Orai, vamos orar. Vamos orar ao dono da seara. Vamos orar ao Pai, para que o Pai envie trabalhadores, envie pessoas para nos ajudar. Nessa manhã nós estamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tu conheces o que nós precisamos, Senhor, para a Tua obra. Tu conheces, Senhor, o que nós temos feito para a Tua obra nessa cidade. Tu sabes o que nós temos feito ao longo de nosso ministério, Senhor, há 22 anos atrás. Tu sabes, Tu conheces qual a intenção, qual o desejo do nosso coração, Pai. Ó, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 3, Jesus aqui disse aos 70, aos discípulos, ide, eis que eu vos mando para... eu vos mando como cordeiros a meio a lobos. Né?
Que palavra forte, palavra difícil de ser entendida pelos discípulos. Jesus disse: ide, eis que eu vos mando como cordeiros em meio de lobos. Por que cordeiros aqui? Por que o discípulo aqui se torna, uma pessoa se torna cordeiro? Uma pessoa quando ele aceita a Jesus como Salvador da sua vida. Passa a ser uma ovelha. Mas por que isso, pastor Reginaldo? Por que esse registro? Por que Jesus aqui, ele disse aos discípulos, deu uma ordem de comando, uma ordem de autoridade. Jesus disse: ide, porque eu vos mando como cordeiros a meio de lobos. Quando nós saímos a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos correndo perigo. Nós não estamos seguros pela mão de Deus, em termos de salvação, em termos de milagre, em termos de agir de Deus, mas no sentido de que nós estamos seguros, a nossa carne, nossa vida está segura de maneira nenhuma, mas espiritualmente estamos seguros pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, que são sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Essas são as ordens de Jesus para os seus discípulos, irmãos. Mas por que essas ordens, pastor Reginaldo? Era necessário? Era necessário os discípulos ouvir, ser obedientes. O obreiro, ele precisa ter obediência. A pessoa que tem um chamado de Deus, verdadeiramente, ele tem que obedecer. A voz de comando, a voz de Deus, né? A voz daquele que vela pela sua alma, pela sua vida no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus disse: não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e nem saudeis ninguém pelo caminho. Versículo de número 5 da palavra de Deus. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Então a orientação de Jesus, irmãos, era essa. Em qualquer casa que vocês entrar, digam, né, paz seja contigo, paz haja nessa casa. Então a paz do Senhor Jesus tem que se manifestar primeiro na vida daquele que tem a luz, né? Na vida daquele que tem experiência com Deus, daquele que o adora em espírito e em verdade, daquele que está cheio da unção do Espírito Santo de Deus, cheio da glória, do poder, da glória do nome de Jesus, né? Então ele tem essa experiência para com o Pai. Então Jesus envia aqui os 70 discípulos. Por que Jesus enviou esses 70 discípulos, amados irmãos? Para que de 2 em 2 eles tivessem uma experiência com Deus de uma forma mais que especial. Louvado seja Deus. Jesus disse: mando-os de 2 em 2, no capítulo 10, versículo 1 de Lucas, graças a Deus. Este princípio de enviar obreiros de 2 em 2 é altamente importante na obra do Senhor para cada obreiro. Isso significa fé e sabedoria reduplicadas, além da estimulante coragem de companheiro. Outros trechos que também tratam do princípio de 2 a 2 são Marcos capítulo 18, versículo 16, Mateus capítulo 18, versículo 16, Marcos capítulo 15, versículo 36 a 40, 19 e 22, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1,
E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, Hebreus 10, 28, e assim por diante. A grande e em verdade, é grande e em verdade a seara. Jesus falou aqui, né? Jesus disse o que, irmãos? E grande é a seara. Grande é o campo, grande é a região para se propagar, para se pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O versículo de número 3, quando nós lemos, cordeiros ao meio de lobos, os crentes que observam fielmente a vontade de Deus enfrentarão muitos perigos, serão como cordeiros indefesos em meio de lobos. Daí, todo crente deve buscar a Deus, invocando a sua presença, proteção e provisão de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 7 do Evangelho de nosso Senhor Jesus, versículo de número 6. Para quem está chegando aqui na live agora, né, eu quero pedir que você deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário para a glória de Deus. Nós estamos em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. E entenda esta ordem de Jesus. Quando nós damos a paz do Senhor para uma pessoa ímpia ou para uma pessoa cristã, que ela não ouve, que ela não que ela retrunca a nossa paz do Senhor, aquela paz que a gente deu para com aquela pessoa, esta paz ela volta para nós de novo. Né? Se não houver paz naquele coração, se não houver paz naquela vida, naquela casa, né? Então você deu a sua paz primeiro. Se ali não houver paz, disse Jesus, a paz que está em você, a paz do Senhor Jesus, ela volta para você, louvado seja Deus. Né? Então é importante que a gente chegue dando a paz do Senhor para as pessoas, pedindo paz, que Deus venha trabalhar de uma maneira mais que especial na vida das pessoas, louvado seja Deus. Principalmente nos dias de hoje, estamos vivendo tempos em que as pessoas estão com síndrome do pânico, estão depressivas, as pessoas estão estressadas, né? E nós precisamos ser instrumento de Deus na vida das pessoas, libertando-as, curando-as, ensinando a palavra de Deus, ensinando uma palavra que liberta, ensinando a palavra que transforma, a palavra que leva para os céus, ensinando como a pessoa se defender, como orar, como repreender as forças maléficas, como repreender as forças invisíveis do inimigo. Nós precisamos primeiro nos revertir da unção do Espírito, da graça de Deus, da verdade, da justiça, deixar todo embaraço, todo pecado, abrir o coração para Jesus, abrir o nosso entendimento para o Rei da Glória, para o Senhor dos Senhores. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é assim, Deus vai fazer maravilha na sua vida, na minha vida, louvado seja Deus. Jesus colocou poder sobre a sua vida. Jesus colocou autoridade sobre a sua vida. A autoridade que Deus colocou na sua vida está nas tuas mãos. Está na sua voz de comando. Está quando você ordena. Mas primeiro você tem que estar enraizado. Você tem que estar preparado. Nós temos que andar na humildade, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus. Dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração, tem que ter uma palavra chamada obediência. Na nossa vida tem que ter um espírito manso, excelente. Dentro de nós tem que ter o desejo, a vontade de ser maior, de buscar a Deus, de que as coisas terrenas. Dentro de nós tem que ter uma vontade maior de servir a Deus, de estar aos pés dele, de estar ao encontro dele, de estar se enchendo, jejuando, buscando, adorando o nome daquele que vive e reina para sempre. Aí você vai ver Deus trabalhar. Aí você vai ver Deus tirar os embaraços, Deus colocar por terra demônios, forças, entidades, potestades,
obras diabólicas, malignas cairão por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Na sua vida, nas nossas vidas, Ele nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ninguém pisa em serpentes e escorpiões se não estiver revertido do poder de Deus, se estiver revertido da graça, da autoridade do nome de Jesus. Para pisar em serpentes e escorpiões, não se pisa nós estando dando lugar mais ao pecado. Não se pisa em serpentes e escorpiões se nós não deixar de amar este mundo. Não se pisa em serpentes e escorpiões se nós não negarmos a nós mesmos. Não se pisa em escorpiões e serpentes se nós não abrir o coração, se nós não deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Para isso nós temos que dizer assim para o Senhor: eis aqui, Senhor, usa-me, me leva para onde tu quer, faz a tua obra na minha vida. Senhor, que eu venha dizer sim, que eu venha ser obediente, que eu venha fazer a tua vontade, não a minha. Nesta manhã, meus amados irmãos, o Espírito de Deus, a unção do Espírito está sobre a sua vida nesta manhã, da planta dos teus pés, que você venha sentir a graça, a presença, a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, de pisar em serpente, de pisar em escorpiões, de pisar em tribulações, em problemas gigantescos. Aleluia, louvado seja Deus. Você precisa se revertido da graça, se revertido do poder de Deus, da unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja Deus, graças a Deus. Versículo de número 8 de Lucas, capítulo 10. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Jesus está orientando aqui os seus discípulos, os 70 discípulos, que saíram de 2 em 2, para quando eles chegarem numa casa, né, aqui no versículo 8, que as pessoas colocarem algo para eles comer ali, o pão, eles não viessem botar banca, eles não viessem ali como missionários, está escolhendo comida, está botando banca nas casas alheias. Um missionário, uma missionária não bota banca. O missionário que é missionário, meus irmãos, ele é obediente. Ele obedece à voz do seu pastor, do seu líder, à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não dizemos assim: não como isso, eu não gosto disso. Não, não é o gostar, não. Nós vamos comer aquilo que nós não gostamos. Nós vamos comer aquilo que é colocado na mesa, sem botar banca. Exceto uma coisa que faz muito mal à sua vida, à sua saúde. Mas quando nós somos enviados ao campo, tem muitas coisas que nós vamos comer que nós não vamos gostar. Às vezes nós vamos ouvir algo que nós não gostaremos. Às vezes nós vamos ouvir aquilo que não estava planejado nos nossos ouvidos. Tem muita coisa que a gente ouve, que transpassa a nossa mente, desce ao coração, e aquilo quer trazer amargura, aquilo quer trazer tristeza dentro de mim, dentro de você. Mas nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, você recebe poder nessa manhã para pisar em serpentes e escorpiões. Você recebe a autoridade de Deus para pisar no maligno. Pisar, que eu digo, não é nós pensar que o diabo não é perigoso, em pensar que o diabo ele não é um ser perigoso, que devemos ter vigilância, devemos ter espiritualidade, santidade, renúncia para vencer o diabo. Nós vencemos o diabo com o nosso testemunho. Nós vencemos o diabo com os frutos. Nós vencemos o diabo quando o nosso corpo diz: eu não quero ir à igreja, eu não quero servir a Deus, eu não quero jejuar, eu não quero me ajoelhar hoje. Eu não quero falar de Deus hoje. E nós dizemos em nome de Jesus, nós vamos falar de Deus. Meu coração, minha mente, meu corpo, eu vou te reduzir à servidão de Deus, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aqui habita dentro de nós o Espírito do Senhor, aqui habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A experiência desses 70 discípulos
é uma experiência única, uma experiência extraordinária. Jesus manda eles abrir o campo. Jesus manda esses discípulos aqui na frente, de 2 em 2, para que depois Jesus fosse de novo nas regiões que ele ia passar, para que eles viessem ali deixar o caminho, deixar a porta aberta para o seu ministério. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo 10, a missão dos 70 discípulos, versículo de número 9 da palavra de Deus. E Jesus disse: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vendo aqui, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus onipotente, onisciente, onipresente, dizendo para os discípulos, quando ele entrasse ali em casas, para quando eles entrassem ali na cidade e curasse os enfermos daquela casa. Quando vocês entrarem numa casa, Jesus disse, curar os enfermos. E diga a eles, diga aos moradores da casa, é chegado a vocês o reino de Deus. É chegada a graça de Deus na vida de vocês. É chegada a oportunidade de Deus. Curai os enfermos que entrar nela, que está naquela casa ali. E digam a eles, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, igreja, está no meio de nós. Nós temos visto os milagres. Nós amanhecemos hoje respirando pelas nossas narinas. Nós temos visto o trabalhar de Deus em muitas áreas. Deus agindo em espírito e em verdade. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está na sua casa agora, louvado seja Deus. Somente pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu respeito à palavra, pelo seu respeito a Deus, pela sua obediência, o reino de Deus está aí na tua vida, na tua casa, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus, que até mesmo aqueles que ainda não servem a Deus, ou aqueles que podem estar afastados dos caminhos do Senhor, eles são santificados, eles recebem as bênçãos, porque há servos de Deus que estão na casa, louvado seja Deus. Eles também são participantes da graça, eles também são participantes do reino de Deus. Jesus disse, quando entrares em uma casa, curar os enfermos. Digo a eles, é chegado o reino de Deus a vós, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Verso de número 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que o reino de Deus é chegado a vós. Então, o reino de Deus é chegado aqui, irmãos, não é só quando há cura, só quando há milagres. O reino de Deus aqui é chegado também quando nós chegamos e somos rejeitados. Quando a rejeição na vida de um líder, na vida de obreiros, quando a rejeição na vida de um missionário, de uma pessoa enviada, fique sabendo você, de que o reino de Deus também é chegado. Quando nós somos perseguidos por causa da palavra, o reino de Deus também é chegado. Quando nós passamos por angústia, o reino de Deus também é chegado. Não é só quando há cura, quando há fartura. Não é só quando estamos em momentos bons. Não é só quando nós estamos passando por momentos deleitosos, quando há dificuldade, quando há tribulação, também o reino de Deus está chegando. Porque a Bíblia diz que nos importa em passar por tribulação para depois entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é gozo, é paz do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é estarmos conectados. O reino de Deus é estarmos aplenados da palavra. O reino de Deus é abrir o coração para Jesus entrar e trabalhar, louvado seja Deus. Nesta manhã, nesse dia de hoje, nós estamos recebendo. Pastor, nós não já recebemos, mas está sendo renovado na minha vida e na tua vida.
o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Cada dia Jesus precisa ser renovado na nossa vida. Como que eu renovo Jesus na minha vida, pastor Reginaldo? Eu renovo Jesus na minha vida eu dizendo, carne, tu não me domina. Eu renovo Jesus na minha vida eu dizendo, eu vou. Eu renovo Jesus na minha vida eu dizendo, em nome de Jesus eu creio. Eu renovo Jesus na minha vida dizendo, Jesus, vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo. Eu renovo Jesus na minha vida repreendendo Satanás. É orando pelos cativos, pelos presos, pelos oprimidos. É libertando aquele que está em cadeias, aprisionado. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 12 da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Quer dizer, hoje haverá mais tolerância. Deus abençoe, irmã missionária Maria Alexandre, nessa manhã. Deus abençoe muito bem, muito a sua vida, minha irmã, para a glória de Deus, né? Eu creio que o Senhor tem tocado nessa manhã na sua vida. Deus abençoe a irmã Medivan, missionária Eliene. Deus abençoe a irmã Orleida Trindade. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida para a glória de Deus, né? Estamos aqui nesta manhã trazendo aqui uma palavra para os nossos corações. Mais tarde, no terminar aqui dessa live, dessa pregação, dessa palavra, nós vamos estar orando, eu daqui, você daí, repreendendo todas as forças demoníacas, todas as enfermidades diabólicas. Nós vamos estar orando forte. Orar forte é só abrir a nossa boca. A orar forte que eu falo é nós dar lugar. É nós tirar todos os pensamentos de fazer o café agora de manhã, de viajar, de trabalhar agora de manhã, de ir para o serviço. Nesses minutinhos que Deus nos deu, nós vamos daqui a pouco só meditar em Deus e orar e concentrar e pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então aqui no versículo de número 12, Jesus ele diz, quando nós chegar, irmão, quando nós chegar numa casa, chegar num bairro, chegar numa rua, chegar numa cidade, chegar num lugar e nós formos rejeitados, Jesus ele diz, haverá mais tolerância para Sodoma de que para esta cidade que rejeita os discípulos, que rejeita o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? Porque hoje as pessoas têm mais entendimento, têm mais compreensão, conhecem mais a palavra de Deus. E quando as pessoas hoje rejeitam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está rejeitando o próprio Deus. E haverá no dia de juízo, do julgamento final, menos rigor para Sodoma do que para as cidades, para as províncias, as pessoas que rejeitam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Versículo de número 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já havia muito assentados em saco e cinza, e teriam se arrependido. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que em Corazim, né, e em Tiro e em Sidom, Jesus está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já havia muitas pessoas assentadas na cinza, se humilhando e arrependidos. Aleluia, louvado seja Deus. Foi feito muito milagre, muitas maravilhas aqui nessas cidades. Mas o povo aqui endureceu o coração. O povo aqui não resistiu à palavra de Deus. O povo resistiu ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aonde há incredulidade, pouco Deus trabalha. Aonde há incredulidade, onde se fecha o coração, não há salvação. Aonde há orgulho, Deus não trabalha, Deus não age. Aonde há humildade, onde as pessoas se humilham para Deus. Não é se humilhar para os homens, mas se humilhar para Jesus, para Deus. Aí o poder de Deus vem, aí Deus trabalha, aí Deus age, em espírito e em verdade. Né? Por quê? Porque nessas outras cidades, Deus fez maravilhas, muitos milagres. Né? E as pessoas aqui não se arrependeram, não quiseram, não deram ouvido à palavra de Deus. Então, no dia de juízo, haverá menos rigor para Sodoma, e haverá mais rigor para essas cidades
que viram os milagres, viram o reino de Deus entrando nas suas vidas, em suas casas, nas suas praças, nas suas cidades, aonde Jesus, pelo dedo de Deus, operava maravilhas extraordinárias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Né? Então Jesus está aqui categoricamente explicando, ensinando a respeito da palavra de Deus. O Evangelho significa boas novas de salvação. O Evangelho é uma coisa boa, é uma história boa contada. O Evangelho é uma novidade que chegou como cheiro suave para as nossas vidas. Né? Então o reino de Deus ele está no meio de nós. O reino de Deus não está aqui ocular, está aqui. Agora mesmo nós estamos sentindo a presença, a graça, estamos sabendo que o reino de Deus está entre nós, porque a palavra de Deus, a boca de Deus fala comigo e com você. É a palavra que restaura, que liberta, que transforma e que leva para os céus. Versículo de número 15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Então todo outeiro, toda a cidade, todo aquele que se levanta contra Deus, contra a palavra, contra o Evangelho, meus irmãos, significa que está sob o poderio do inimigo, de Satanás. Né? E cairá por terra. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar vazia. Aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. Aquilo que sai da boca do Senhor, ela se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus ela é para resolver. A palavra de Deus é para trabalhar. Nesse momento agora, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, Jesus está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família, para libertar e salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Jesus está dizendo para os discípulos, para você e para mim, trazendo esse conforto ao nosso coração. Quem deixa de ouvir você, não ouve também a Jesus. Mas quem me ouve, ouve o Filho de Deus, ouve Jesus de Nazaré. Como que a pessoa não tem a capacidade de me obedecer como pastor, como líder? Como que ela vai obedecer a Deus? É contrário à Bíblia, é contrário à palavra de Deus. A obediência gera obediência. Como que eu não consigo obedecer uma pessoa que está na terra aqui? Eu vou obedecer a Deus, que eu não estou vendo. A Bíblia diz que nós temos que obedecer ao Senhor, louvado seja Deus. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os irmãos estão entendendo o que é Bíblia, o que é palavra? Quando alguém não obedece, me rejeita como pastor, como líder, ele está rejeitando a Deus e a Jesus. E quando ele rejeita Jesus, ele está rejeitando aquele que enviou a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Evangelho é simples, a palavra de boas novas é simples. Aí muita gente diz, eu estou pisando nas serpentes e escorpiões, mas primeiro tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter arrependimento, tem que ter obediência na minha vida, para que eu possa vencer, para que as minhas raízes possam estender. E aí você vai poder cantar, ainda vamos poder cantar do outro lado, do Mar Vermelho. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E a raiz cresceu. Quando eu era provado, quando eu era testado, quando eu era angustiado, quando eu era abandonado, minha raiz cresceu. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É de fé em fé, é de novidade em novidade, é de bênção em bênção, é de vida em vida. Hoje nós estamos perto de morrer, amanhã à noite nós melhoramos a saúde. Amanhã o Senhor vem brotando como renovo na minha vida, na sua vida, restaurando para a glória de Deus. Hoje nós pensamos que nós vamos amanhecer o dia, as dores, a agonia, às vezes até uma enfermidade, mas nós vamos nos humilhando debaixo do braço da potente mão de Deus. E se agrada Ele nos curar, Ele nos cura.
Ele nos traz uma cura, um milagre e maravilhas com cheiro suave. Cheiro de bálsamo, cheiro de bênção, de vitória de Deus. E Ele trabalha de uma maneira, de uma forma especial, nos trazendo de novo aos trilhos, nos colocando de novo para guerrear. Às vezes nós estamos abatidos, fracos. Às vezes nós estamos tristes. Às vezes nós estamos sem direção. Às vezes nós estamos como um barco à deriva. Mas o Senhor ele chega com a sua calmaria, com o seu poder, com a sua graça. Mas o Senhor ele chega com renovo. Mas o Senhor ele chega com graça, com autoridade. Jesus ele chega, liberta e transforma a vida dos seus. Louvado seja Deus. Então Jesus ele disse, quem não ouve a você, não ouve a mim. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ensinamos as pessoas na igreja e as pessoas não querem o ensinamento que estamos ensinando, as pessoas não estão me ouvindo a mim. E não estão, automaticamente também não estão ouvindo a Jesus. Não, eu não estou ouvindo ao pastor, eu estou seguindo as ordens dele, o mandado dele, o pedido dele. As ordenanças eu não estou seguindo, não, mas eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Não, é mentira. Bíblia é Bíblia, meus irmãos. A palavra de Deus não se contradiz. A Bíblia diz que nós temos que andar com humildade, espírito de verdade, renunciando a nós mesmos. Versículo de número 17. E voltaram os 70. Os 70 discípulos voltaram. Como? Com tristeza? Com alegria. Versículo 17 de Lucas, capítulo 10. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Né? Os discípulos voltaram aqui, irmãos, por cima, voltaram alegres, regozijando. Os discípulos voltaram aqui com muita força, missionária Maria Alexandre, meus irmãos. Os discípulos voltaram aqui com muita raça, com muita alegria, dizendo, olha, rapaz, Senhor, no teu nome até os demônios nos se sujeitam. Senhor, no teu nome nós curamos gente. Eita, mas é bom ser crente, servir a Deus. No teu nome nós vimos o diabo cair do céu. No teu nome nós vimos maravilhas. No teu nome, Senhor, nós vimos. Até o Satanás nos sujeitou. Pelo poder do teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meus irmãos, era 100% Deus na terra e 100% homem. Com o homem, Jesus ali buscou 40 dias. Com o homem, Jesus se humilhou. Como o homem, Jesus se humilhava debaixo da potente mão de Deus do Pai. Como o homem, ele jejuava. Como o homem, Jesus se abstia do mal, se desviava do mal. Como o homem, Jesus acordava de madrugada para orar. Como o homem, Jesus andava em novidade de vida, buscando cada dia ao Pai. Por que o demônio não ia se sujeitar ao nome de Jesus? Com certeza, meus irmãos, aonde há oração, onde há fé, onde há desejo de vencer, de repreender as forças diabólicas, o diabo vai cair como por terra, louvado seja Deus. Poder de pisar em serpentes e escorpiões é para poucos, não são para todos, embora seja demandado, seja ordenado para todos, mas é para aqueles que têm coragem, é para aqueles que têm coragem de forçar a sua carne, de reduzir a sua carne ao pó, à cinza, é aquele que tem coragem de deixar o espírito vencer a carne, é aquele que tem coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, trabalha na minha vida, louvado seja Deus. Os 70 discípulos voltam alegres, se regozijando no Senhor. Versículo de número 18 de Lucas capítulo 10. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Isso é o poder de Deus. Isso é a unção do Espírito Santo sobre a vida de homens delegados, de homens que foram mandados pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
para pregar o evangelho de salvação. Então o reino de Deus estava no meio ali do povo, aonde eles estavam pregando. O reino de Deus estava se fazendo presente para a glória de Deus. Verso 19: eis que vos dou o poder. Jesus aqui agora fica mais alegre com os discípulos. E Jesus diz o quê? Eis, versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, por que que Jesus aqui disse agora? Jesus enviou primeiro o que, meus irmãos? Enviou os 70, de 2 em 2. O que os 70 discípulos fizeram aqui nesse momento, nessa missão, nessa ordem, nesse mandamento que Jesus mandou? Jesus disse: ide, vão. É no imperativo, é uma ordem. Aqui ele não está pedindo, ele está dando uma ordem: vão, ide. E eles foram. E eles fizeram o quê? Nessa missão aqui, eles obedeceram. Se você ler o texto todinho, você pode ler que eles obedeceram à ordem de Jesus. O que acontece com a minha vida quando eu sou obediente, quando eu obedeço? O que acontece com a nossa vida? Se nós temos autoridade, Jesus ele vai demandar mais autoridade sobre a minha vida e a tua vida. Louvado seja Deus. Mais confiança. Nós vamos receber mais da parte de Deus. Porque nós fomos obedientes, somos obedientes, estamos em obediência. Obediência gera santidade. Obediência gera dons espirituais na vida do crente. Obediência gera poder, unção, de pisar em serpentes e escorpiões. Obediência gera bênçãos materiais na vida da pessoa. Deus abre portas. Deus não deixa você passar fome. Obediência, ela gera paz em meio aos conflitos. Obediência, ela gera o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida, na minha casa. Louvado seja Deus. Obediência gera em nós as bênçãos do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então Jesus aqui no versículo 19, ele diz: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. O diabo, ele tem força. O diabo, ele é ele é mentiroso, ele é enganador. O diabo, ele trabalha para desviar as pessoas dos caminhos do Senhor, do caminho do Senhor. O diabo é o nosso adversário. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e as ciladas do diabo. Se existe um personagem que arma cilada contra a sua vida e contra a minha vida, é o diabo. Ele é um armador de ciladas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás. Para isso Deus te chamou. Para isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E chamou a mim, chamou a você, para nós desfazer as obras de Satanás em nome de Jesus. Como que as obras do diabo é desfeita em nome de Jesus? Saindo o engano, saindo a mentira, saindo os falsos pregadores, as falsas doutrinas na nossa vida. Como que nós desfazemos as obras de Satanás em nome de Jesus? É com o nosso testemunho de justiça, de verdade. É nós nos revestindo desse poder, dessa graça que nos é outorgada da parte do Pai. Louvado seja Deus. Aí você vai ter casca, aí você tem raiz, aí você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que não murcha, as folhas não caem, dá fruto na estação própria. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você é de Deus, quando nós somos nascidos de Deus, quando nós recebemos esse poder de pisar em serpentes e escorpiões, não precisa a gente forçar para dar fruto. Os frutos saem naturalmente da nossa vida, os frutos brotam, os frutos saem, os frutos do Senhor são vistos pela comunidade, pelas pessoas e pelos próprios céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Aleluia, louvado seja Deus. Receba o som do Espírito dessa manhã. Receba o poder de Deus. Você fala isso em nome de quem, pastor Reginaldo? Em nome de Jesus. Nós não temos nada, mas Ele tem. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós nos humilhamos a Ele debaixo da sua potente mão, mas Ele nos exalta a seu tempo. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor, Deus da nossa salvação, louvado seja Deus. Prosseguindo aqui com a mensagem, louvado seja Deus, para nós caminhar para encerrar nessa manhã. Oh, glória! Versículo de número 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, o diabo. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os dons são importantes na vida da igreja, sim? Os dons são importantes na vida do pastor, na vida do missionário, da missionária, na vida da diaconisa, do diácono, do obreiro do Senhor que faz a obra de Deus. É importante? Sim. É muito importante os dons espirituais. Mas nada se completa é maior do que a nossa salvação, meu irmão. Nada é maior do que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 23, capítulo 27, versículo 21 em diante ali. Nós vamos ver ali Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus vai dizer: muitos vão me dizer naquele grande dia: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, nós curamos vida, curamos pessoas. E o que Jesus vai dizer ali, irmãos? Apartai-vos de mim, vós que eu não vos conheço. Apartai-vos para que eu não conheço, vós que praticais a iniquidade. Dom espiritual não significa uma pessoa homem de Deus, não. Dons não significa que a pessoa é de Deus, não. Dons espirituais não significa que aquela pessoa tem uma vida de santidade, não. O homem de Deus é aquele que está ali sempre com você, no templo, na igreja. O homem de Deus é aquele que está limpando o banheiro. O homem de Deus é aquele que está limpando, limpando a casa suja, varrendo. O homem de Deus é aquele que está limpando ali a igreja, é aquele que está visitando. O homem de Deus é aquele que está orando, repreendendo as forças diabólicas. O homem de Deus, meus irmãos, é aquele que está na ativa, é aquele que está se dedicando à sua vida, ensinando você. O homem de Deus é aquele que anda em humildade. O homem de Deus não são só aqueles que têm dons espirituais, não, meus irmãos. Os dons não salvam ninguém. Os dons espirituais é para ser usado a favor do reino de Deus. Mas muitas pessoas têm pegado os dons espirituais que Deus deu e têm usado a seus próprios fins. Muitos têm vivido uma vida na carnalidade. Tem muitos até que bebem cachaça. Tem muitos até que bebem bebida forte. Tem muitos que até se prostituem. E eles oram e acontecem milagres. Por quê? Porque Deus deu o dom para eles. Por que esses milagres ainda acontecem, pastor, na vida de uma pessoa devassa? Porque o milagre acontece não é por ele, não. É por causa do nome de Jesus. A pessoa tem os dons, mas não tem uma vida de santidade. Jesus não conhece ele. Ele não tem uma intimidade com Deus. Não é aprovado por Jesus. Talvez você pode ser bem simples, bem humilde, mas os frutos do Espírito Santo estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. É melhor nós sermos, irmãos, humildes, nós andar em espírito e em verdade, servir a Deus em todo o tempo. E quando chegar no céu, o céu dizer assim, Jesus dizer: bem-vindo, bendito meu Pai, entrai pelas portas. Entrai pela porta, entrai no reino, possuir, que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. O homem de Deus é o seu pastor. O homem de Deus é o seu marido. O homem de Deus é a sua esposa. O homem de Deus são as pessoas próximas à sua comunidade que dá a vida por você. Muitas das vezes tem pessoas de longe que parecem ser um homem de Deus, pelos dons espirituais. A pessoa tem vários dons espirituais e às vezes nós julgamos, dizendo: olha, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Mas você convive com ela, nós não convivemos com aquela pessoa.
Às vezes é uma pessoa que tem muitos dons, vários dons, mas é uma pessoa que vive na iniquidade. Segundo a Bíblia, não segundo a mim. Às vezes uma pessoa que é rejeitada, vai ser rejeitada por Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, meus irmãos, ele permanece para sempre. Versículo de número 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim aprove. Amém? Jesus aqui está alegre. Por que Jesus está alegre aqui, dizendo: Pai, graça eu te dou, Pai? Aqui é um momento de alegria, porque Jesus ordenou, mandou os 70 discípulos irem pregar a palavra, e eles obedeceram, tintim por tintim. Do jeito que Jesus pediu, eles obedeceram. Então Jesus está alegre. Quando eles obedecem, Jesus está alegre, agrada a Jesus, que é o dono do céu, o dono dos milagres, das bênçãos, dos dons espirituais. O que é que Jesus faz? Eu vou colocar mais poder. Vocês estão alegres? Porque vocês fizeram milagre? Porque vocês repreenderam o diabo? Mas eu estou alegre porque vocês devem ficar mais alegres pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. E eu também estou alegre, por isso eu vou delegar mais poder sobre a vida de vocês. E vocês vão pisar agora em serpentes e escorpiões, em todo o poder do maligno, e não lhes fará dano algum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 22, 23 e 24, e nós vamos encerrar e orar nessa manhã. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O poder de Deus é revelado na hora que Jesus quiser. Aonde há obediência, há poder de Deus. Jesus, ele se revela para quem ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele é quem tem autoridade, poder, graça nas nossas vidas. Ele é quem tem salvação. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós verdes. E eu encerro no versículo 24 de Lucas capítulo 10 nessa manhã. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, o privilégio desses 70 discípulos aqui, dos servos do Senhor, foi muito grande. Jesus disse: muitos reis do passado, profetas, desejaram ver o que vocês estão vendo, o Filho do Homem. Muitos desejaram ouvir o que vocês ouvem hoje. Muitos não ouviram, irmão, a palavra, as histórias de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Bíblia. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir, de ver e de ser usados por Deus e de receber poder do Senhor Jesus Cristo, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nesta manhã, receba graça, receba a alegria de viver, receba a cura por fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar nessa manhã juntos, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós oramos em nome de Jesus, nessa segunda-feira que amanhece. Nós estamos aqui nos humilhando debaixo da Tua potente mão, buscando a Tua graça, a Tua misericórdia. Jesus, eu oro nessa manhã com Teus servos, que pessoas iam ser curadas de enfermidades malignas, doenças crônicas, dor nas pernas, dor na nuca, dor nas costas, hernia de disco, enfermidades incuráveis pela medicina. Oh, Deus, vai tocando em nome de Jesus. Doenças, meu Pai, que possam ser enviadas pelo diabo na vida de pessoas que vão ouvir esta oração, esta mensagem mais tarde, amanhã. Deus, pessoas que têm problemas de saúde, doença natural, Senhor, liberta, transforma. Todos aqueles irmãos que pedem oração, meu Deus, em outros estados, em outras cidades, em outros lugares, Deus tem misericórdia, liberta. Aquele irmão ali da unidade prisional, que pediu oração por aquelas 10 pessoas, Senhor, que elas recebam a graça, a misericórdia de Deus, a cura, o milagre, a salvação. Nesta manhã, meu Deus, nós oramos repreendendo toda a força do maligno. Nós repreendemos toda a casta, toda a legião maligna,
em nome de Jesus. E que o teu povo nessa manhã venha receber graça, venha receber libertação, venha receber a cura, venha receber o poder de Deus para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. E nada nos fará dano nessa manhã, é a nossa oração. Eu oro juntamente com os teus servos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha uma ótima segunda-feira. E ficamos nós vigiando em espírito o dia todo, repreendendo as forças malignas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Eita glória, graças a Deus.